O sol de novembro caía sobre a estrada de terra como brasa jogada do céu. Não havia sombra, não havia vento, havia apenas a poeira vermelha que subia em nuvens finas a cada passo, grudando na garganta, nos olhos, nas dobras do vestido já surrado que Mariana usava fazia 3 dias. 3 dias. Era o tempo que ela carregava na trouxa de pano amarrada com um pedaço de barbante. Uma muda de roupa, um par de meias remendadas, a fivela de cabelo que pertencera à mãe e uma bíblia de capa gasta, cujas páginas ela já não conseguia ler sem que as lágrimas embaralhassem as letras. 3 dias desde que Ernesto havia jogado suas coisas no terreiro na frente de meio mundo. Ela ainda ouvia as palavras, cada uma delas nítida como facada. Essa mulher não tem sangue nessa terra. O pai dela era fraco e ela é filha de quem é. Quero ela fora da minha propriedade antes que o sol se ponha. Sua propriedade. Mariana fechou os dentes e engoliu a bile que subia. A fazenda onde ela nasceu, onde aprendera a tecer no tear que a avó trouxera do sertão, onde enterrara o pai há apenas 40 dias. Aquela fazenda que cheirava a capim molhado e jasmim silvestre, agora pertencia a Ernesto, ao marido da irmã. Ao homem que chegara de fora, com paletó de cidade e papo de negociador, e em menos de 2 anos, convencera o pai adoentado a assinar papéis que ninguém mais compreendeu. Mariana tentara contestar, fora ao cartório, fora ao padre, fora até ao delegado. E cada homem que ela consultava olhava para ela com aquela mistura de pena e impaciência que reservavam para mulheres que tinham a audácia de reclamar o que era delas. São papéis em ordem, moça. O que você quer que eu faça? O que ela queria? Ela queria o cheiro do café que fazia toda manhã na cozinha da casa onde cresceu. Queria o barulho do tear onde passara a infância inteira, aprendendo a entrelaçar fios de algodão em padrões que as mulheres da região vinham de longe comprar. Queria a janela do seu quarto que dava para o mangueiro velho, onde ela sentava nas tardes quentes e assistia os passarinhos brigarem pelas mangas maduras. Mas o que ela tinha era essa estrada, esse sol, essa poeira, e os pés que sangravam dentro do único par de botinas que restara. A vila mais próxima ficava a quase 4 léguas da fazenda de onde fora expulsa. Mariana não sabia ao certo quanto tinha andado. Sabia que a sola direita da botina tinha cedido na manhã do 2º dia, e que desde então ela pisava em pedra com a carne viva. Sabia que o último alimento que pusera na boca fora uma goiaba encontrada caída à beira da estrada, dura e verde, que deixara o estômago em convulsão por horas. Sabia, acima de tudo, que não podia parar. Parar era morrer, não de morte de corpo, embora o corpo estivesse a caminho disso. Era uma morte de dentro. Era deixar que Ernesto tivesse razão, que ela fosse mesmo o que ele dissera na frente dos vizinhos. Uma mulher sem valor, sem futuro, sem ninguém. Mariana ergueu o queixo. A estrada seguia. Ela também seguia. Não havia na região uma mulher que conhecesse o tear como ela conhecia. Desde os 7 anos, sentava ao lado da avó Benedita e aprendia a linguagem dos fios. Como a tensão certa fazia a diferença entre um tecido que durava gerações e um que se desfazia na primeira chuva. Como as cores conversavam quando colocadas na ordem certa. Como o ritmo das mãos no tear era quase uma reza, uma meditação que organizava o pensamento enquanto os dedos trabalhavam. Sua fama como tecelã espalhara-se por 3 municípios. Havia encomendas de colchas, de cortinas, de tecidos para vestidos de festa que chegavam pelo tropeiro toda semana. Mas todas essas encomendas eram feitas na fazenda do pai. E a fazenda do pai agora era de Ernesto. Ernesto que já na primeira semana depois da morte do sogro, convocara as clientes de Mariana e dissera com sorriso de cobrador: "Minha cunhada precisou ir cuidar de assuntos pessoais longe daqui. Mas minha esposa, Conceição, aprendeu a tecer e pode atender as senhoras com o mesmo capricho. Conceição, que mal sabia enrolar novelo.
Conceição, que era sua irmã de sangue, e assistiu tudo calada, com os olhos baixos, fazendo que não via. Mariana não chorou quando partiu, não deu a Ernesto essa satisfação. Pegou a trouxa, colocou nas costas, caminhou pelo terreiro sob o olhar dos peões que fingiam não ver. Passou pelo portão de madeira que o pai construíra com as próprias mãos e não virou para trás. Não virou para trás. Mas na estrada, quando a fazenda desapareceu atrás da curva da palmeira, ela parou por um momento e apoiou a testa no tronco de um juazeiro à beira do caminho. E deixou escorrer. Não o choro alto de quem pede socorro. O choro quieto de quem está sozinha e sabe que ninguém vai ouvir. O tipo de choro que vai por dentro, que não alivia, que apenas atravessa o corpo como febre e deixa a pessoa de pé, porém mais oca. Depois enxugou o rosto no punho da manga, ajustou a trouxa nas costas e voltou a caminhar. Isso foi 3 dias atrás. Agora, ela não tinha mais lágrimas. Tinha apenas a estrada, o sol e essa teimosia surda que morava no peito desde criança e que a avó chamava de nervura. Aquela fibra invisível que aparece nos momentos em que tudo mais desaparece. A botina foi o que cedeu primeiro. Não a nervura. Mariana estava tão dentro dos próprios pensamentos que não ouviu o barulho das ferraduras até que a sombra caiu sobre ela. Uma sombra grande, de cavalo e de homem. Ela parou. Levantou os olhos devagar. O cavalo era escuro, quase preto, com a testa marcada por uma mecha branca que subia como raio. Animal de porte, bem tratado. E isso ela viu de imediato. O tipo de cavalo que não pertence a tropeiro nem a mascate. O tipo que fica em estábulo de fazendeiro. O homem era mais difícil de ler. 50 anos, talvez um pouco menos, com a barba curta começando a prata nas laterais. Alto na sela, ombros largos, mas não arrogantes. Largos do tipo de quem trabalha com o próprio corpo há décadas. Usava chapéu de couro escuro e um casacão de montaria que trazia o pó da estrada nas dobras. Os olhos, quando ela finalmente conseguiu encará-los, eram de um cinza verde que não se decidia entre as duas cores. Olhos que não a despiam, que não a calculavam como mercadoria, que simplesmente olhavam com uma atenção séria e contida que Mariana não sabia exatamente o que fazer. O homem não disse nada por um momento. Ela também não. Ele percorreu com o olhar a trouxa nas costas, a botina deformada, a poeira até o joelho, o rosto marcado pelo sol e por 3 dias de privação. Mas havia algo na forma como ele olhava. Ela percebeu depois, refletindo, que não era pena, era reconhecimento. Como quem vê alguém que conhece um tipo de peso específico. "A senhora está bem?" disse ele por fim. Voz grave, baixa, do tipo que não se apressava. Mariana considerou a pergunta. Bem, era uma palavra que havia perdido o significado há 3 dias, mas ela também sabia que homem nenhum nessa estrada parava para perguntar se ela estava bem por bondade pura. Havia sempre um preço, sempre uma intenção embaixo da gentileza. "Estou indo para a vila", ela disse em vez de responder. A voz saiu mais áspera do que pretendia, arranhada pela sede. O homem assentiu com a cabeça, lento. "A vila fica a mais 2 léguas e meia", disse ele. "Com esse sol e nessa condição, a senhora não vai chegar antes da escuridão." Mariana sabia disso. Havia calculado e havia decidido que chegaria mesmo assim. Chegaria arrastando, se necessário. "Agradeço a informação", disse ela, e fez menção de continuar caminhando. "Dona", a voz não era ordem, era chamado. Algo nessa diferença fez ela parar. "Eu sou Sebastião Mendonça, tenho a Fazenda das Palmeiras, 4 léguas ao norte." Uma pausa. "Vou passar pela vila antes de voltar. Se a senhora aceitar carona, não precisa chegar no escuro." Mariana ficou parada, olhou para ele, olhou para o cavalo, olhou para a estrada que se estendia à frente sem fim. Havia aprendido desde cedo a não aceitar nada de homem que não conhecia. Havia aprendido que bondade oferecida sem razão tinha razão que não aparecia logo. Mas também havia a botina e o sol,
e os 2,5 quilômetros de terra batida que ainda restavam. "O senhor tem carroça?" ela perguntou, direto, sem rodeio. Ele assinalou com um movimento de cabeça para trás, onde a estrada fazia uma curva. "A 100 metros atrás. O Jovino está com ela." Uma pausa. "Pode ir na carroça, se preferir." Se preferir. Havia uma delicadeza estranha nessa frase. Havia uma opção onde ela esperava não existir nenhuma. Mariana ficou em silêncio por mais um momento. O orgulho puxava para um lado. Os pés sangrando puxavam para o outro. E alguma coisa mais funda, aquela mesma nervura da avó Benedita, lhe disse que havia algo diferente nesse homem, que os olhos cinza-verdes que a olhavam não continham intenção que ela precisasse temer. Talvez estivesse errada. Talvez fosse o sol e a fome e os 3 dias sem dormir direito que estavam nublando o julgamento. Mas quando o peão Jovino apareceu conduzindo a carroça, um homem velho de chapéu de palha e cara de quem havia visto muita coisa e julgado pouca, e o senhor Sebastião desceu do cavalo para segurar as rédeas enquanto ela subia, sem tocar nela, sem se aproximar mais do que o necessário, Mariana sentiu alguma coisa descansar no peito. Não confiança, ainda não, mas a possibilidade de confiança, que era coisa que ela não sentia fazia muito tempo. Ela subiu na carroça, colocou a trouxa no colo, ficou olhando para a frente. O senhor Sebastião montou de volta no cavalo e seguiu ao lado, sem falar, sem perguntar, sem exigir conversa como pagamento pela carona. A carroça começou a se mover, e Mariana, que havia jurado a si mesma não virar para trás, virou os olhos para a estrada que ficava para trás uma vez, apenas uma vez, como se estivesse se despedindo de algo que ainda não sabia nomear. Depois virou de volta para a frente. A vila estava a 2,5 léguas. A vida, ela ainda não sabia, estava a 4 léguas ao norte. Jovino não era homem de muita conversa, o que Mariana agradeceu em silêncio. O velho peão conduzia as rédeas com mãos calejadas e olhava para a estrada à frente com a concentração tranquila de quem faz aquele caminho há décadas. Não perguntou de onde ela vinha, não perguntou para onde ia, não lançou aquele olhar oblíquo, cheio de curiosidade disfarçada, que os homens costumavam lançar para mulheres sozinhas em estradas. Tratou-a como se fosse parte natural da paisagem, como se mulheres em trouxa nas costas fossem coisa comum de se encontrar numa tarde de novembro. Mariana era grata por isso. O senhor Sebastião cavalgava à esquerda da carroça, a uma distância que parecia calculada para não intimidar. Ela o observava de soslaio, sem que ele percebesse, ou pelo menos sem que demonstrasse perceber. Havia nele um jeito de carregar o corpo que ela reconhecia em homens que passaram por perda. Não era tristeza visível, era uma espécie de peso instalado nos ombros que ficou mesmo depois de a dor aguda passar, como uma cicatriz de dentro. Ela conhecia esse peso. Havia passado os últimos 40 dias carregando o seu. Quando chegaram à beira da vila, o campanário da igreja surgindo primeiro, depois os telhados de telha cozida, depois o barulho do mercado ainda aberto, o senhor Sebastião deteve o cavalo e desceu. "Há uma hospedaria na Rua do Comércio", disse ele. "Dona Perpétua é mulher honesta. Cuida bem de quem fica." "Não tenho dinheiro para a hospedaria", disse Mariana. Direto, sem vergonha de dizer a verdade nua. Houve uma pausa. Ele não ficou constrangido. Não fez aquela careta de desconforto que as pessoas faziam quando a pobreza entrava na conversa, sem pedir licença. "Então acesse a igreja", disse ele. "O padre Tomás tem um quartinho para viajantes em necessidade." Outra pausa. Ele é homem de palavra. Mariana assentiu. Estava prestes a descer da carroça quando ele falou de novo. "A senhora sabe fazer algum serviço doméstico?" Ela ficou quieta. Olhou para ele. "Sei fazer muita coisa", disse ela com um cuidado que não era modéstia, era aviso. "Tejo, cozinho, limpo, bordo." Uma pausa. "Mas não faço nada que precise ser feito escondido."
Os olhos cinza-verdes fitaram-na por um segundo. Não estou pedindo nada escondido, disse ele. Minha governanta partiu há 3 semanas. Voltou para cuidar da mãe doente em Recife. A casa ficou com apenas uma moça jovem demais para dar conta de tudo. Uma pausa mais longa. É trabalho honesto. Tem quarto, tem comida, tem salário no fim do mês. Mariana ficou olhando para ele. Era o tipo de oferta que parecia boa demais para não ter armadilha. Era o tipo de oferta que mulheres sozinhas deveriam recusar. Mas havia a botina e o estômago vazio, e a noite chegando. E havia aqueles olhos que não pediam nada que ela não pudesse dar. Me dá uma noite para pensar, disse ela. Ele assentiu, sem pressa, sem pressão. Jovino passa aqui amanhã às 7 da manhã. Se a senhora quiser aceitar, esteja na porta da igreja. Tirou o chapéu numa saudação breve, montou no cavalo e partiu. Mariana ficou parada na beira da estrada, olhando a poeira que o cavalo levantou se assentar devagar. Depois, entrou na vila carregando sua trouxa e seus pensamentos, que eram igualmente pesados. Naquela noite, no quartinho atrás da sacristia que o padre Tomás cedeu, sem fazer perguntas, Mariana deitou no catre e ficou olhando o teto de madeira escura. Havia o orgulho que dizia não. Havia o bom senso que dizia sim, e havia aquela coisa estranha, aquela faísca minúscula no fundo do peito que ela não conseguia nomear e que, com tudo que havia passado, ainda não havia apagado. Às 6 da manhã, ela estava de pé. Às 7 em ponto, estava na porta da igreja com a trouxa nas mãos. Jovino apareceu no horário certo, chapéu de palha na cabeça e expressão de quem não se surpreende com nada. Boa, disse ele apenas, e esperou ela subir. A carroça partiu em direção ao norte, em direção à fazenda das Palmeiras, em direção a uma vida que Mariana ainda não sabia que estava esperando por ela. A fazenda das Palmeiras apareceu na curva da estrada como uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. A promessa estava nas terras, vastas, bem cuidadas, com o capim alto e verde de quem recebeu chuva boa e tem peão que trabalha com honra. As cercas eram firmes, os portões de madeira estavam bem travados, e à distância Mariana podia ver o gado pastando em grupo compacto, com aquela calma de animais bem alimentados. O aviso estava na casa. Era grande, maior do que qualquer moradia que ela havia entrado. 2 andares de alvenaria, com varanda na frente sustentada por pilares de aroeira, janelas altas com venezianas de madeira escura. Uma casa que deveria ser linda, mas as venezianas estavam fechadas, todas elas. Em plena manhã de novembro, com o sol batendo de frente, aquela casa mantinha as venezianas cerradas, como pálpebras de alguém que não quer ver o dia. Havia trepadeiras crescendo desordenadas nas paredes laterais, como se ninguém as podasse fazia tempo. As flores do jardim da frente, um jardim que um dia devia ter sido caprichoso, estavam tomadas pelo mato baixo, que avançava devagar, pacientemente, como quem sabe que vai ganhar. A casa respirava silêncio, um silêncio que não era paz, era ausência. Jovino desceu da carroça e amarrou as rédeas no poste sem dizer nada. Mariana desceu sozinha, com a trouxa nas mãos, e ficou parada no terreiro olhando para a fachada fechada. A dona Filomena vai te receber, disse o velho, apontando com o queixo para a porta lateral. Porta da cozinha. Seu Sebastião está no pasto. Mariana contornou a casa pelo caminho de pedras irregulares que levava à cozinha. A porta estava aberta e de dentro vinha cheiro de café forte e um som de panela no fogo. Ela bateu na madeira da porta. Pode entrar, disse uma voz, seca, sem enfeite. Dona Filomena tinha uns 60 anos bem vividos no rosto. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos presos em coque apertado, avental de chita azul e olhos castanhos que avaliavam as pessoas com a precisão de quem não tem paciência para ser enganado. Olhou para Mariana da cabeça aos pés, sem disfarce. Você é a moça que o patrão trouxe, disse ela. Não era pergunta. Sim, senhora. Sabe cozinhar de verdade ou sabe fazer o básico? Sei cozinhar de verdade. Sabe limpar casa grande?
Aprendi com minha avó que teve casa maior do que essa. Dona Filomena examinou-a por mais um momento. Depois virou para o fogão. Senta ali, disse, apontando para o banco comprido ao lado da mesa. Vou te dar café e pão. Depois eu te mostro a casa e você me mostra o que sabe fazer. Mariana sentou. O café que Dona Filomena colocou à sua frente era escuro e forte, com aquele cheiro que enche o peito antes mesmo de chegar à boca. O pão era de casa, ainda morno, com a casca levemente crocante. Havia manteiga numa vasilha de barro. Mariana segurou o caneco com as duas mãos e bebeu o primeiro gole. Fechou os olhos por um segundo. Não havia coisas grandes acontecendo ali. Era só café. Era só pão. Era só uma cozinha de chão de tijolo queimado e paredes escurecidas pelo fogão a lenha. Mas havia calor. Havia cheiro de comida. Havia a sensação física quase violenta na sua simplicidade de estar dentro de 4 paredes depois de 3 dias na estrada. Ela comeu devagar, com disciplina. Resistiu ao instinto de engolir tudo de uma vez. Dona Filomena não falou enquanto ela comia. Ficou mexendo na panela de costas, como se não estivesse observando. Mas Mariana sabia que estava. Quando o pão acabou, a velha governanta virou. Agora eu te mostro a casa. A casa por dentro era exatamente o que a fachada prometia. Linda e triste ao mesmo tempo. Os móveis eram bons, de madeira escura e encaixe firme, do tipo que passa de pai para filho. Os pisos de tábua corrida estavam limpos, mas opacos, sem o brilho que a cera daria. As paredes tinham manchas de umidade nas quinas altas que pediam atenção. E os quartos? Dona Filomena abriu as portas dos cômodos do andar de cima, um a um, cada porta liberando aquele bafo específico de lugar fechado, de ar parado, de tempo represado. Havia móveis cobertos com lençóis brancos que haviam amarelado. Havia espelhos cobertos. Havia um quarto no final do corredor, cuja porta a governanta apenas indicou com a cabeça e não abriu. O quarto do patrão, disse ela simplesmente. Mariana não perguntou sobre os outros quartos. Não era a hora, mas ela havia notado. Havia um quarto no andar de cima, de frente para o jardim, cujas venezianas eram as mais cerradas de todas. Um quarto que não era o do patrão. Um quarto que cheirava, mesmo atrás da porta fechada, a algo doce e antigo. Lavanda, talvez. Ou rosa. O perfume de mulher, que ficou impregnado nas paredes mesmo depois de tudo mais ir embora. Ela entendeu. Não precisou que ninguém dissesse nada. Seu quarto é aqui, disse Dona Filomena, abrindo uma porta pequena no andar de baixo, próxima à cozinha. Era simples, uma cama de ferro com colchão, uma janela pequena que dava para o jardim lateral, um baú de madeira vazio. O banheiro é no corredor. A água vem da cisterna, sempre tem. Mariana deixou a trouxa no baú. Quando começo? Dona Filomena examinou-a uma última vez. Agora, disse ela. Mariana começou pelas janelas. Não porque alguém mandou, porque era o que precisava ser feito, e ela havia aprendido desde cedo que as coisas que precisam ser feitas não esperam convite. Começou pela sala de jantar, que ficava na frente da casa e que as venezianas fechadas transformavam numa caverna de meio-dia. Ela empurrou as folhas de madeira para fora devagar. Havia resistência, como se elas também estivessem acostumadas com o escuro e relutassem em abrir. E quando a luz entrou, entrou de uma vez, em coluna densa de poeira iluminada que revelou tudo. O lustre de vidro coberto de teia de aranha, os retratos na parede encobertos de película fina, a mesa longa e boa que precisava de cera. Ela abriu todas as janelas da sala. Depois foi para o corredor. Depois, para a sala de visitas, onde havia um piano coberto com o lençol amarelado. Ela puxou o lençol com cuidado e dobrou-o. O piano era preto, com as teclas de marfim que o tempo havia começado a desigualar. Ela passou o pano nas madeiras e não tocou nas teclas. Não era seu piano, não era sua música, mas era bonito e merecia luz.
Estava abrindo a última veneziana do corredor quando ouviu passos pesados na entrada. Virou-se. Sebastião Mendonça estava na porta, ainda com o casacão da manhã e o chapéu na mão. Havia parado ao ver a luz que tomava os cômodos onde antes havia penumbra. Ficaram se olhando por um segundo. Não havia desconforto. Havia aquela estranheza calma de duas pessoas que sabem que estão no início de algo, sem saber ao certo do quê. A senhora começou pelas janelas, disse ele. Não era crítica, era observação. A casa precisa de ar, disse Mariana. Simples, direto. Ele ficou olhando para a luz que atravessava o corredor por um momento mais longo do que o necessário. Sim, disse ele por fim. Precisa. E foi embora para o escritório sem mais nada. Os primeiros dias foram de trabalho silencioso e de descoberta mútua, à distância segura. Mariana aprendeu a casa. Aprendeu que o fogão a lenha da cozinha tinha um lado que esquentava mais rápido e exigia atenção. Aprendeu que o poço do jardim tinha água mais fria de manhã. Aprendeu que Dona Filomena, rígida na aparência, generosa no fundo, gostava de erva doce no chá da tarde e que ficava de bom humor quando a cozinha cheirava a pão assando. E aprendeu Sebastião Mendonça. Não por conversa, por observação. Ele acordava antes do sol. Ela ouvia as botas no corredor de madeira antes mesmo do galo do vizinho cantar. Tomava café sozinho na cozinha. Ela descobriu isso ao descer cedo o suficiente numa manhã e encontrar o caneco ainda com resíduo de borra. Saía para o pasto e ficava o dia inteiro. Voltava ao entardecer, lavava as mãos no tanque externo, entrava pela porta dos fundos. Jantava sozinho na ponta da mesa longa. Toda a noite. Na ponta da mesa. Com o lugar vazio ao lado e os 8 lugares vazios à volta. Mariana passou a servir o jantar sem que precisassem combinar. Não porque era obrigação explícita. Não havia sido dito que ela servia o jantar. Havia sido dito que ela cozinhava. Mas havia algo em servir aquele homem na ponta da mesa enorme que parecia necessário, como varrer o chão. Não por obrigação, mas porque a casa pedia. Ele agradecia com um aceno de cabeça. Ela voltava para a cozinha. Não havia conversa além do necessário, mas havia comunicação, do tipo que não usa palavras. Havia o dia em que ela percebeu que o jantar voltou quase inteiro para a cozinha. Ela havia feito galinha com mandioca, e algo nela disse que estava errado. Na manhã seguinte perguntou a Jovino com cuidado. O patrão tem preferência de comida? O velho peão, sem tirar o chapéu, respondeu. Ele não come galinha. Desde que a dona faleceu, era o prato favorito dela. Mariana não fez galinha mais. E no jantar seguinte o prato voltou vazio. Era uma coisa pequena, mas ela sentiu que havia sido vista de alguma forma, que havia prestado atenção no lugar certo. A revelação do luto veio numa tarde de chuva, 10 dias depois que ela chegou. A chuva começou no início da tarde, daquelas chuvas de novembro que chegam rápidas e grossas, varando tudo. Mariana estava na varanda remendando um lençol velho quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. Um barulho que não era de estrutura cedendo, nem de janela batendo com o vento. Era um barulho humano. Ela subiu a escada devagar. O corredor de cima estava escuro, mas havia luz embaixo da porta do quarto da lavanda. A porta estava entreaberta. Ela não deveria ter olhado. Sabia disso. Mas algo mais forte do que o bom senso moveu os olhos para a fresta. Sebastião Mendonça estava sentado na beira de uma cama coberta com colcha de crochê branco. Não havia mais lençol cobrindo os móveis nesse quarto. Tudo estava descoberto, como se ele viesse ali, às vezes, e precisasse ver. Havia um retrato na parede à frente, emoldurado em madeira escura. Uma mulher jovem, de sorriso aberto e cabelos presos, com um jardim atrás. Ele estava com a cabeça baixa, as mãos unidas entre os joelhos. E havia no conjunto do seu corpo aquela postura específica de homem que carrega uma conversa que não pode ter com ninguém. Mariana recuou silenciosamente. Desceu a escada. Voltou para a varanda. Ficou um longo tempo olhando a chuva cair no jardim sem ver a chuva. Havia algo que ela havia entendido
naquele segundo de fresta. Não sobre o homem, especificamente. Sobre a dor. Sobre como a dor que você não pode contar para ninguém cria um peso que não tem como sair. E como às vezes você precisa ir ao lugar onde a pessoa amada existia, só para não esquecer que ela foi real. Ela havia feito isso uma vez, depois que o pai morreu. Fora ao galpão do tear às 3 da manhã e ficou sentada no banco da avó por horas, com as mãos no couro gasto da madeira. Naquela noite, quando Sebastião desceu para o jantar, Mariana havia colocado à mesa algo diferente. Um pudim de leite, pequeno, numa forminha de barro, sem explicação, sem comentário. Ele olhou para o pudim. Depois olhou para ela, que estava virando as costas para ir à cozinha. Minha mãe fazia pudim, disse ele. Ela parou, de costas. Aprendi com a minha avó, disse ela. Houve um silêncio de 3 segundos. Obrigado, disse ele. Era a palavra mais longa que ele havia dito a ela desde que chegou. Ela foi para a cozinha e não deixou ninguém ver o quanto aquela palavra havia pesado, de um jeito bom. Nos dias que se seguiram àquela tarde de chuva, algo havia mudado no jeito que os dois habitavam a casa juntos. Não havia sido combinado, não havia sido dito, mas havia uma diferença na qualidade do silêncio, como quando a temperatura do ar muda antes da chuva, antes mesmo de qualquer nuvem aparecer no horizonte. Mariana continuou o trabalho com o mesmo rigor que havia começado, mas havia coisas que ela havia aprendido sobre a casa que iam além do que se limpa e do que se conserta. Havia aprendido, por exemplo, que Sebastião era homem de hábito firme. Acordava às 4h30, tomava o café sozinho, saía às 5h30. Voltava ao meio-dia para o almoço, que era sempre rápido, e saía de novo para o pasto até o fim da tarde. Voltava ao pôr do sol, lavava as mãos, jantava. Esse era o esqueleto do dia dele. Mariana havia aprendido a trabalhar em torno disso, sem interferir. Mas também, e era essa a diferença sutil, sem se apagar completamente. Havia escolhido um horário para limpar o escritório dele. 15 minutos depois que ele saía, quando o café ainda estava quente no caneco e o papel ainda estava aberto no ponto onde ele parou. Ela limpava sem mexer nos papéis, sem reorganizar o que estava organizado, deixando tudo como estava, mas com o pó tirado e o chão varrido. Ele nunca comentou. Mas numa manhã, ela encontrou sobre a mesa que ela havia limpado na véspera um raminho de erva cidreira colhido fresco, colocado no canto, com o cuidado de quem não quer que pareça que foi colocado com cuidado. Ela ficou olhando para o raminho por um momento. Depois, foi fazer o café da manhã cantarolando um pouco mais alto do que o habitual. Havia também a questão dos livros. Sebastião tinha uma estante grande no escritório, com livros de agronomia e contabilidade, e algumas obras que pareciam ser de literatura. Lombadas mais velhas, mais gastas, como de coisa lida mais de uma vez. Mariana havia percebido isso ao limpar, mas não havia tocado em nenhum, até a tarde em que ele a encontrou parada na frente da estante, com a cabeça inclinada lendo os títulos. Ela ouviu os passos atrás dela e se virou. "Desculpe", disse ela. "Não estava tocando em nada." "Ah, não precisa pedir desculpa", disse ele. "Pode pegar um se quiser." Ela ficou olhando para ele. "Posso?" "A biblioteca não é ornamento", disse ele com aquele tom seco que era o jeito dele de ser generoso sem fazer cerimônia. "É para ser usada." Mariana virou de volta para a estante. Percorreu os títulos com o olhar. Havia um de histórias do Brasil rural que ela havia sentido vontade de pegar na primeira vez que viu. Puxou devagar. "Esse", disse ela. Sebastião olhou para o livro. "Foi meu pai que trouxe", disse ele. "Ele achava que era importante entender de onde a gente vem." Ela abriu a capa e viu a dedicatória na folha de rosto. Uma letra masculina, larga, para Sebastião, que vai herdar a terra e precisa conhecê-la. "Seu pai era sábio", disse ela. "Era", disse ele, simplesmente, sem elaborar. Ela levou o livro para o quartinho e o leu naquela noite à luz do lampião, com aquela concentração que era a única forma que ela conhecia
de fazer qualquer coisa. E havia ali, nas páginas sobre o interior brasileiro e as famílias que haviam desbravado aquelas terras, algo que ela reconhecia da sua própria história. A teimosia necessária, a dignidade que não se vende, o trabalho que é mais do que sobrevivência, porque é identidade. Na manhã seguinte, quando ele passou pela cozinha para o café, ela disse: "Seu pai tinha razão. Para entender o presente, tem que saber de onde veio." Ele ficou parado. "Você leu a noite toda?" "Só metade", disse ela. "Mas é bom. Tem um trecho no capítulo 4 sobre as mulheres das fazendas no século passado que é..." Ela parou, procurou a palavra. "Verdadeiro. Do jeito que as coisas verdadeiras são verdadeiras, que você lê e reconhece." Sebastião ficou olhando para ela por um momento. "Traga o livro ao jantar", disse ele. "Quero ver esse trecho." E foi embora para o pasto. Mariana ficou na cozinha com a chaleira fervendo e aquela sensação estranha e boa de que algo havia se encaixado no lugar certo. Foi no jantar daquela noite que Sebastião falou sobre a esposa pela primeira vez, com detalhe, não de uma vez, não como confissão, como quem responde a uma pergunta que ninguém fez em voz alta, mas que estava no ar. "Luísa também gostava de ler", disse ele com os olhos no prato. "Ela pedia livros ao tropeiro toda vez que ia à cidade. Ficava esperando como uma pausa, como criança esperando o presente, um sorriso pequeno nos cantos da boca. Chegava o tropeiro, ela corria para ver o que tinha trazido. Com 35 anos, corria." Mariana ficou quieta, ouvindo. "Ela era assim", disse ele, "contudo, muito viva." A pausa que veio depois era diferente das anteriores. Não era pausa de homem que não sabe o que dizer, era pausa de homem que sabe demais e está escolhendo. Quando ela foi embora, levou aquilo com ela, a leveza. Eu tentei manter por algum tempo, mas... Ficou olhando para o copo d'água. Não sabia como. "Você não precisa saber como fazer sozinho", disse Mariana, baixinho. Não era conforto fácil, era observação. Ele olhou para ela. "Eu sei disso agora", disse ele, e havia nessa frase algo que ela sentiu mais do que entendeu. Uma abertura, uma porta que havia estado fechada, muito fechada, cedendo 1 centímetro. Não mais. Mas 1 centímetro era suficiente para a luz entrar. A ameaça chegou na 15ª manhã, com poeira de cavalo e voz grossa. Mariana estava no jardim da frente, de joelhos na terra úmida da manhã, arrancando o mato que sufocava as rosas. Havia rosas ali, ela havia descoberto, enterradas embaixo do capim crescido, quando ouviu o barulho das ferraduras no caminho de entrada. Eram 2 cavaleiros, e ela reconheceu o da frente antes mesmo de ver o rosto. Ernesto tinha aquela forma de sentar no cavalo como se a montaria fosse um palco. Ombros para trás demais, queixo alto demais. O paletó escuro de cidade que ele não trocava nem no calor. Ao lado dele um homem que ela não conhecia, mais velho, gordo, com ar de despachante de cartório. Ernesto viu ela ajoelhada na terra e sorriu. Aquele sorriso de quem acaba de ganhar uma aposta. "Olha onde foi parar minha cunhada", disse ele alto para o companheiro. "Da família para a servidão. Que queda." Mariana levantou devagar, limpou as mãos na frente do avental. Ficou de pé, sem correr, sem se encolher. "O que o senhor quer aqui?" disse ela. "Vim falar com o dono da fazenda", disse Ernesto. O sorriso permanecia. "Assuntos de homens. Mas que coincidência te encontrar, não é?" Ele olhou para ela de cima a baixo, com a deliberação de quem quer que doam. "Sabe o que falam de você na vila? Que você veio trabalhar aqui sozinha, num fazendeiro viúvo." Abaixou a voz num tom de falsa confidência. "Você pode imaginar o que as pessoas estão dizendo." Mariana sentiu o sangue esquentar nas têmporas, mas não abriu a boca. Não deu satisfação. "O senhor veio falar com o patrão ou veio me incomodar?" disse ela. "Porque as 2 coisas não vão acontecer ao mesmo tempo." Ernesto endureceu o sorriso. "Você sempre teve língua grande. Vou mandar recado para o Sebastião que vim." Eu ouvi tudo. A voz veio da entrada da casa.
Sebastião estava na varanda, de chapéu já na cabeça, com aquele jeito quieto de quem chegou há mais tempo do que pareceu. Ele desceu os degraus da varanda sem pressa e caminhou até o portão, colocando-se entre Ernesto e Mariana com naturalidade, como se o gesto não tivesse significado quando tinha. Ernesto Cavalcante, disse ele. Não era saudação, era identificação. O que te traz até aqui? Ernesto rearrumou o sorriso para um modelo mais respeitoso. Vim tratar de negócio. Tenho interesse numa faixa de terra na sua divisa norte. Não está à venda, disse Sebastião. Nem me deixou terminar. Não está à venda, repetiu Sebastião, com a mesma calma, como quem fecha uma porta. E da próxima vez que vier à minha propriedade, venha com convite ou não venha. Ernesto olhou para Mariana, depois para Sebastião. Havia uma centelha de raiva nos olhos dele, mal contida. Tome cuidado com quem você traz para dentro da sua casa, Sebastião, disse ele, com um tom que queria ser aviso e soou como ameaça. Tem mulher que traz reputação na bagagem. Sebastião ficou em silêncio por 3 segundos. 3 segundos longos. Sai da minha propriedade, disse ele, com voz baixa, sem levantar o tom. Mas havia nessa voz uma qualidade que fazia o ar ficar mais pesado. Ernesto ficou imóvel por um momento, testando. Depois virou o cavalo e saiu, o companheiro atrás. Sebastião ficou parado até o barulho das ferraduras sumir. Depois virou para Mariana. Ela estava de pé, a expressão controlada. Mas as mãos, ela percebeu, estavam levemente tremendo. Não de medo, de raiva contida. Esse homem te conhece de onde? Perguntou Sebastião. Ela fitou-o. Havia chegado o momento de contar. Ela havia adiado, havia esperado encontrar o modo certo. Mas não havia modo certo para certas histórias. Ele é casado com minha irmã, disse ela. Tomou a fazenda do meu pai quando meu pai morreu. Me expulsou. Uma pausa. O senhor me contratou sem saber disso. Sebastião examinou-a por um momento longo. Eu sei, disse ele. O Jovino me contou o que ouviu na vila. Uma pausa. Por isso te contratei. Mariana não entendeu imediatamente. Por isso? Porque mulher que foi tratada como você foi tratada, e ainda assim mantém a cabeça erguida, disse ele, com aquela voz baixa que não decorava palavras. É mulher de confiança. Virou-se para a casa. Vai buscar as tesouras de poda. Essas rosas estão precisando de alguém que entenda delas. E entrou. Mariana ficou parada no jardim por um momento, com o vento morno de novembro nos cabelos, sentindo aquela coisa estranha e delicada que começava a se mover dentro do peito, ainda sem nome, ainda sem forma. Depois foi buscar as tesouras. Sebastião não disse mais nada sobre o que havia acontecido com Ernesto no terreiro naquele dia. Mas no dia seguinte, quando Mariana desceu para o café da manhã, havia na mesa, ao lado do caneco dela, uma coisa que não havia estado ali antes. Uma carteira pequena de couro, simples, com o fecho de metal. Ela ficou olhando. Para você guardar o salário, disse a voz de Sebastião da porta dos fundos. Pago no 1º de todo mês, retroativo desde o dia que chegou. Ela ficou imóvel. O senhor já estava me pagando. Em dinheiro avulso, disse ele. Isso é diferente. Uma pausa. Você tem que saber exatamente quanto tem. É seu. Não é da casa, não é da fazenda. É seu. Havia nessa distinção. É seu, não é da casa. Uma compreensão que ela não havia esperado. Uma compreensão de que mulher que depende de lugar e não tem o próprio dinheiro não é empregada. É cativa. E que havia ali, naquele fazendeiro sério de poucas palavras, uma noção de dignidade que não era comum naquele tempo e naquele lugar. Ela pegou a carteira, a colocou no bolso do avental. Obrigada, disse ela. Ele assentiu com a cabeça e saiu. Dona Filomena, que estava fingindo mexer na panela e havia ouvido tudo, virou-se quando a porta fechou e olhou para Mariana com aquela expressão que era o máximo de satisfação que a velha se permitia demonstrar. É um bom homem, disse ela. É, disse Mariana, simplesmente. Havia uma velha que morava na beira do caminho que levava à fazenda.
num rancho pequeno que se chamava só de Casa da Inácia, porque a Inácia havia lá há tanto tempo que o rancho havia virado extensão da pessoa. Era uma mulher de idade indefinida. Podia ter 70 ou 90 anos e ninguém sabia ao certo, que tratava ervas e fazia remédios de raiz que as pessoas da região buscavam quando os médicos da cidade não chegavam a tempo. Mariana a encontrou por acaso, numa tarde em que foi à estrada buscar o tropeiro que havia chegado com encomendas. A Inácia estava sentada na frente do rancho, numa cadeira de cipó, catando feijão com calma de quem tem todo o tempo do mundo. Olhou para Mariana com olhos pequenos e espertos. "Você é a nova da Fazenda das Palmeiras", disse ela. Não era pergunta. "Sou", disse Mariana. "Chegou andando", disse a velha. "Eu vi. Passou aqui pela estrada 3 dias antes de ele te encontrar." Ela não precisou dizer quem era ele. "Você ia andando com os pés sangrando e a cabeça erguida. Pensei, essa vai longe ou vai cair?" Uma pausa com um quê de humor nos olhos. Ela foi longe. Mariana ficou olhando para ela. "Você me viu passar na estrada?" "Vi." A Inácia voltou ao feijão. "Pensei em te chamar, mas você tinha aquele jeito de quem não aceita a ajuda de estranho." Estava certa. Às vezes a gente tem que chegar sozinha até certo ponto antes de poder aceitar o que tem na frente. Havia algo nessa frase, tão dita de passagem, entre um grão e outro de feijão, que ficou com Mariana por dias. Às vezes, a gente tem que chegar sozinha, até certo ponto, como se a estrada tivesse sido necessária, como se os 3 dias de sol e fome fossem parte de algo, não apenas castigo. Ela voltou ao rancho da Inácia nas semanas seguintes. Não sempre, mas quando havia tempo e quando sentia que precisava daquele tipo específico de conversa que a velha oferecia, sem julgamento, sem conselho não pedido, com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa e entendeu que a maioria das coisas se resolve com tempo e com presença. A Inácia era a primeira pessoa, além de Sebastião, que Mariana havia deixado entrar de verdade. E havia algo significativo nisso, que as 2 pessoas que ela havia deixado se aproximar eram as que não haviam exigido nada em troca da aproximação. O mês de dezembro chegou com chuvas mais longas e com a casa mudando de dentro para fora. Não havia sido combinado, não havia sido pedido. Havia acontecido da forma como as coisas verdadeiramente necessárias acontecem. Devagar, por acumulação de gestos pequenos, cada um insignificante sozinho, juntos impossíveis de ignorar. As rosas do jardim floresceram na 2ª semana de dezembro. Mariana havia trabalhado nelas todas as manhãs, com as tesouras de poda e com paciência. E numa manhã, ela abriu a janela da cozinha e havia cor no jardim. Vermelho e branco e um rosa velho que ela não havia esperado, que devia ter sido plantado por quem conhecia bem o gosto de quem vivia ali. Sebastião havia parado no jardim naquela manhã a caminho do pasto e ficado olhando as flores por um tempo que Mariana pôde medir pela janela. Ele não disse nada quando entrou para pegar o chapéu, mas naquela noite, no jantar, havia um galho de rosa velho num copo de vidro no centro da mesa. Mariana não havia posto ali. Ela olhou para o galho, olhou para ele. Ele estava com os olhos no prato. Nenhum dos dois disse nada. Mas havia algo diferente no ar da sala de jantar naquela noite. Algo que não era tensão, que era, ao contrário, um afrouxamento de tensão, como quando uma corda mantida esticada por muito tempo começa, devagar, a ter folga. As conversas começaram na forma de fragmentos. Não havia um dia em que sentaram e decidiram conversar. Havia um jantar em que ele perguntou de onde ela era. Havia uma tarde em que ela estava no jardim e ele parou a caminho do estábulo e ficou parado, como se aguardasse. Havia uma manhã em que as 2 cadeiras da varanda estavam ocupadas pelas sombras da tarde e nenhum dos dois fez menção de ir embora. Ele contou sobre Luísa na 3ª semana, não de uma vez, em pedaços, como quem despeja algo pesado. Você não vira tudo de uma vez? Você vai tirando um bocado de cada vez, até que o peso fica suportável.
Luísa havia morrido há 5 anos, de febre alta que nenhum médico da região conseguiu conter. Havia sido rápido, essa era a palavra que ele usou, rápido, com um peso particular, como se rápido fosse ao mesmo tempo misericórdia e crueldade. Numa semana estava bem, na outra febre, na outra se foi. Eu estava no pasto quando ela piorou, disse ele, numa noite em que a chuva batia na varanda e os dois estavam sentados nas cadeiras com o chá esfriando nas mãos. O Jovino veio me chamar a galope. Eu corri. Uma pausa longa. Não cheguei a tempo de falar com ela. Mariana não disse nada. Havia aprendido que certas histórias não precisam de resposta, precisam de presença. Fechei a casa, disse ele. Achei que abrir as janelas seria apagar ela. E agora? Disse Mariana baixinho. Ele ficou em silêncio por um momento. Agora eu acho, disse ele devagar, como se descobrisse a frase enquanto falava. Que fechar as janelas não a preservou. Só preservou o vazio. A chuva batia. O chá esfriava. As rosas que Mariana havia recuperado balanças lá fora na escuridão. Ela não disse que havia entendido, mas havia. Mariana contou sobre o pai numa tarde de domingo. Haviam ido à missa na vila. Sebastião ia todo domingo sério e pontual, e havia perguntado se ela queria ir junto com a naturalidade de quem oferece um pão sem fazer cerimônia. Ela havia aceitado com a mesma naturalidade. Na volta, enquanto a carroça andava pela estrada de terra, com Jovino na frente fazendo que não ouvia nada, ela contou, não tudo, o essencial. Contou do pai, que foi bom enquanto foi forte, e que ficou fraco demais no final, que não era maldade, era cansaço. Que os papéis que Ernesto trouxe chegaram numa época em que o pai mal conseguia distinguir o dia da noite, que ela havia tentado, que não havia conseguido. Você o perdoou? Perguntou Sebastião. Ao meu pai? Ao Ernesto. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Não sei se perdoar é a palavra certa, disse ela por fim. Eu sei que não deixo ele viver dentro da minha cabeça de graça. Uma pausa. Estou cobrando aluguel caro para os pensamentos ruins. Sebastião olhou para ela com aquilo que ela havia começado a reconhecer como o equivalente de um sorriso nele. Não era uma mudança visível nos lábios. Era uma mudança nos olhos. Uma abertura. Um afrouxamento. Sua avó te ensinou bem, disse ele. Ela me ensinou a tecer, disse Mariana. O resto eu aprendi na estrada. O Natal chegou sem avisos. Mariana havia se esquecido de que o Natal existia, absorvida que estava na rotina da casa, que havia se tornado uma rotina boa, o tipo de cansaço que satisfaz, que você carrega com orgulho porque é cansaço de coisa construída, não destruída. Dona Filomena a encontrou na cozinha na manhã do dia 23, com uma expressão que era o máximo de entusiasmo que a velha governanta permitia a si mesma. Uma certa luminosidade nos olhos castanhos. O patrão mandou dizer que vai ter ceia, disse ela. Mariana olhou para ela. Ceia? Repetiu. Ceia. Dona Filomena colocou as mãos nas cadeiras com o ar de quem acabou de anunciar um milagre. Há 4 anos ele não faz ceia. Há 4 anos não acende a lareira. Há 4 anos a noite de Natal passa igual a qualquer outra noite. Mariana ficou quieta. O que mudou esse ano? Disse ela, sabendo que a pergunta era desnecessária. Dona Filomena deu de ombros com uma indiferença que era completamente falsa. Vai precisar de frango assado, angu com queijo e o bolo de mel que minha mãe fazia. Me deixa escrever a receita. A noite de 24 de dezembro foi a primeira vez que a lareira da sala grande foi acesa em 4 anos. Jovino havia trazido a lenha. Mariana havia decorado a mesa com ramos de eucalipto e as velas que encontrou no armário da copa, velhas, mas ainda boas. E havia cozinhado desde as 3 da tarde, enchendo a casa de um cheiro que foi abrindo os cômodos de dentro para fora, como o cheiro de café abre o sono de manhã. Sebastião veio jantar com camisa lavada e a barba feita. Foi a primeira vez que Mariana o viu sem o casacão e sem o chapéu dentro de casa, sentado à mesa, como homem que habita o lugar onde está, não como hóspede da própria solidão. Ela serviu. Ele comeu.
Havia vinho. Ele havia trazido uma garrafa da cidade, sem dizer que era para aquela noite, mas havia trazido. Comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de pessoas que já disseram o que precisavam dizer e que agora estavam apenas juntas, que era suficiente. Depois da ceia, ele foi até o piano. Mariana estava juntando os pratos quando ouviu os primeiros acordes. Parou, ficou imóvel. Ele tocava devagar, com as hesitações de quem havia parado por um tempo longo, mas com aquela memória que os dedos guardam mesmo quando a mente abandona. Era uma valsa que ela não conhecia, simples, circular, como uma coisa que gira sem acabar. Ela foi até a porta da sala e ficou parada de longe. Ele tocou sem olhar para ela. Mas havia, na posição dos ombros, uma diferença. Não estava mais curvado para dentro. Estava aberto, como as janelas que ela havia aberto no primeiro dia. Quando a música terminou, ele ficou com as mãos no teclado. Luísa gostava dessa, disse ele baixinho, mas ela nunca soube tocar. Uma pausa. Eu aprendi para tocar para ela. Mariana ficou em silêncio. É bonita, disse ela por fim. Sim. Ele tirou as mãos do teclado. A senhorita toca? Não. Uma pausa. Mas escuto bem. Houve um segundo em que os olhos dele se encontraram pela lareira. E havia ali, nos cinza-verdes e nos mel-escuros, algo que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Que talvez não precisasse de nome ainda. Que era novo demais para nomes, como plantinha, que você não identifica antes de crescer, mas que você reconhece como boa desde o caule. A segunda visita de Ernesto aconteceu em janeiro. Desta vez, ele não veio à Fazenda das Palmeiras, veio à vila. Mariana estava no mercado quando o encontrou, ou ele a encontrou, que era mais provável. Havia junto com ele duas mulheres da cidade, senhoras de saia longa e chapéu, com a expressão de quem foi trazido para testemunhar alguma coisa. Ernesto a abordou no meio da rua do comércio. Mariana, disse ele com aquela voz de palco, alto o suficiente para quem estava por perto ouvir. Preciso te dizer uma coisa com testemunhas. Você sabe que o que está fazendo é um escândalo. Uma mulher solteira vivendo na casa de um homem viúvo. Estou dizendo por amor de irmão, pelo seu bem. Havia pelo menos 10 pessoas na calçada, todas ouvindo. Mariana sentiu o calor subir na face. Sentiu a vontade antiga, conhecida, de recuar, de não fazer cena, de deixar passar. E então lembrou da estrada, do sol, do pé sangrando, dos 3 dias sem comer. Lembrou de quanto havia recuado já. Ficou de pé, ergueu o queixo. Ernesto, disse ela, com uma calma que surpreendeu a ela mesma. Você me expulsou da terra do meu pai com os documentos que assinou em cima de um homem doente. Espalharam mentiras sobre mim em 3 municípios e agora vem falar de honra na rua pública. Uma pausa. Honra é coisa que se tem ou não se tem. Você não tem. Eu tenho. E as pessoas certas sabem a diferença. Ernesto ficou vermelho. Você está se esquecendo com quem fala. Não, estou me lembrando com precisão com quem falo. E caminhou. Passou por ele. Não desviou. Não correu. Havia murmúrios atrás dela. Ela não virou para ver quem murmurava a favor e quem contra. Mas havia uma senhora mais velha, de lenço na cabeça, que estava na porta da armarinha, que quando Mariana passou, olhou para ela e disse, baixinho, só para ela. Muito bem, filha. Sebastião soube naquela tarde. Mariana não contou. O Jovino estava na vila e viu tudo. Quando ela voltou com as compras, ele estava no terreiro, esperando. O que era incomum, ele nunca esperava no terreiro. Ela desceu da carroça. Ele ficou de pé à frente dela, chapéu na mão. Me conta o que aconteceu, disse ele. Ela contou, sem dramatizar, com a mesma objetividade de quem relata fatos. Quando terminou, Sebastião ficou em silêncio por um momento longo. Havia nele aquela contenção específica de homem que está sentindo mais do que está mostrando. Esse homem não vai te deixar em paz enquanto você não tiver algum tipo de proteção, disse ele por fim.
E eu não falo de proteção como servidão. Falo de... Ele parou, olhou para o chapéu nas mãos, tornou a olhar para ela. Falo de uma posição que ele não pode questionar. Mariana ficou imóvel, esperando. Eu já estive casado, disse ele, com aquela voz que pesava cada palavra antes de soltá-la. Você já sabe disso. Eu amei minha esposa. Ainda a amo, de um jeito que não some, que você aprende a carregar junto com a vida nova. Uma pausa. Mas 5 anos é tempo suficiente para saber que o coração tem espaço para mais de uma coisa ao mesmo tempo. O vento mexeu nas palmeiras do caminho de entrada. Não estou te pedindo o que você não tem, disse Sebastião. Não estou pedindo que você esqueça o que passou, nem que finja que tudo é fácil. Estou te pedindo para ficar, para construir algo aqui, comigo, com o que nós dois ainda temos para dar. Ele ergueu os olhos para ela, com o respeito que você merece e que eu prometo nunca deixar faltar. Mariana ficou olhando para ele. Havia dentro dela aquela confusão de vozes que acontece nos momentos que importam. O medo, que sempre fala mais alto, e o desejo, que fala baixo, mas fala certo. E a razão tentando mediar as duas, e o coração que já havia tomado a decisão antes de qualquer uma das outras vozes terminar de falar. Eu nunca fui boa em aceitar coisas de graça, disse ela por fim. Não é de graça, disse ele. Eu precisava de alguém que abrisse as janelas desta casa. Você abriu. E havia nessa frase, tão simples, tão sem enfeite, toda a declaração que ela precisava ouvir. Ela ficou olhando para ele por mais um momento. Tá bem, disse ela, baixinho, com aquela voz que não mente, porque não tem mais energia para mentira. Fico, Sebastião assentiu, devagar, com aquela gravidade serena que era a forma dele de sentir coisas profundas. E ali, no terreiro de terra batida, com as palmeiras balançando e o vento de janeiro morno nas faces dos dois, não havia música, não havia flores, não havia promessas grandes. Havia 2 adultos cansados e inteiros que haviam encontrado, sem procurar, alguém que suportava o peso com eles. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Casaram-se em março, numa cerimônia pequena que foi grande em tudo que importava. Padre Tomás celebrou a missa na capelinha da fazenda que Mariana havia limpado e decorado ela mesma com flores do jardim. As rosas que ela havia recuperado do mato, brancas e rosa velhas, com ramos de alecrim entremeados. Havia velas em todo canto, dando à capelinha aquela luz dourada que transforma lugares simples em sagrados. Padre Tomás era homem de poucas palavras no sermão, o que Mariana agradeceu. Havia padres que faziam do casamento uma conferência, passando por todos os deveres e obrigações e pesos que a união carregava. O padre Tomás falou por 6 minutos, ela contou mentalmente, sobre coisas simples, sobre como o amor que nasce do respeito é mais duradouro do que o que nasce do encanto, sobre como as uniões verdadeiras são construídas, não encontradas, sobre como cuidar de alguém todos os dias é forma de oração. Mariana ouviu com atenção, não porque precisava ouvir, ela já sabia, mas porque era bom ouvir dito em voz alta, em público, como confirmação de algo que havia crescido em silêncio e que agora merecia ser reconhecido à luz do dia. Não havia muitos convidados. Havia Jovino, que veio com a camisa mais limpa da vida e ficou no fundo com o chapéu de palha na mão, sem saber o que fazer com ele, alternando entre colocar no banco do lado, segurar no colo e, por fim, apertá-lo contra o peito com as 2 mãos, que era como ficou. Havia Dona Filomena, que ficou de pé na primeira fila e não deixou ninguém ver que estava com os olhos marejados, embora todo mundo visse. Havia alguns peões da fazenda e 3 vizinhos que Sebastião respeitava. O velho Benedito das terras ao leste, que havia sido amigo do pai de Sebastião. A dona Ana, que morava na vila e havia sido testemunha silenciosa de muitas coisas. E o tropeiro Geraldo, que carregava as encomendas da fazenda há 15 anos e que chorou abertamente sem vergonha nenhuma. Havia também a Inácia, que apareceu sem ser chamada, como a Inácia sempre aparecia,
e ficou no último banco com as mãos no colo e um sorriso que dizia: eu sabia, sem que ela precisasse abrir a boca. Não havia Ernesto, não havia Conceição, que ainda não havia chegado naquela época. Chegaria meses depois. Mariana havia mandado carta para a irmã, uma carta curta, sem rancor, dizendo que ia casar, dizendo que desejava que ela fosse feliz, dizendo que a porta não estava fechada, que podia vir se quisesse. A resposta não veio, mas Mariana havia aprendido que certas coisas você oferece sabendo que podem não ser aceitas, e que oferecer ainda assim diz mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Ela usou um vestido que ela mesma havia tecido e costurado nas últimas semanas, havia trabalhado nele nas horas entre as obrigações da casa, à noite, quando tudo estava quieto, com aquela concentração específica que reservava para as coisas que precisavam sair bem. Era num azul escuro que ficava bem no tom da sua pele. Não era cetim importado, era algodão fino do bom, bordado nas mangas com fio branco, simples e perfeito, com aquela elegância que não precisa de excesso porque sabe o que é. Sebastião usou o terno escuro com colete e havia, pela primeira e única vez que Mariana havia visto, uma gravata. Estava um pouco desconfortável com ela. Ela percebeu pelo jeito que ele puxava o colarinho uma vez, discretamente, antes de entrar na capelinha, mas a usou sem tirar porque havia decidido que usaria. Esse detalhe fez ela sentir algo que era próximo de ternura. Quando o padre perguntou se ela aceitava, ela disse: aceito, e digo por escolha, não por necessidade, porque essa diferença é a única que importa. Havia um murmúrio de quem estava presente, não de surpresa, mas daquele tipo de murmúrio que é aprovação contida. Sebastião olhou para ela com aqueles olhos cinza-verdes e havia ali, naquele momento, algo que ela havia visto crescer devagar ao longo de 4 meses. Não o amor repentino das histórias de moças, que surge pronto e perfeito como fruta tirada da árvore. Era o amor construído, tijolo por tijolo, janela aberta por janela aberta, silêncio compartilhado por silêncio. O tipo de amor que dura porque foi feito para durar, porque passou pelo inverno antes de florescer, porque conhece o chão onde cresceu. Quando o padre os declarou casados, Jovino bateu palmas sozinho, entusiasmado, e depois olhou para o lado com ar de quem não estava fazendo isso. O tropeiro Geraldo ainda estava chorando. A Inácia acenou com a cabeça uma vez, satisfeita. Dona Filomena fingiu tossir. Depois da cerimônia, houve uma refeição no terreiro. A mesa comprida da sala havia sido trazida para fora, o que foi uma trabalheira que Jovino organizou com os peões mais jovens, mas que valeu porque o sol de março estava bom e havia uma brisa que vinha dos campos e trazia cheiro de capim novo. Mariana havia cozinhado tudo com Dona Filomena. Carneiro assado, arroz de leite, broa de milho e o pudim de leite que havia se tornado, sem que ninguém o dissesse formalmente, o doce daquela casa. Era uma festa simples, era a festa certa. Havia conversas que cruzavam a mesa em várias direções ao mesmo tempo, o velho Benedito contando histórias do pai de Sebastião, que era do tipo que não existia mais. O tropeiro Geraldo, já seco de lágrimas, animado com a comida. A dona Ana perguntando sobre o jardim, porque havia ouvido falar das rosas e queria saber o segredo. Sebastião ficou quieto durante boa parte da festa, do jeito dele, observando, deixando acontecer. Mas havia uma diferença no jeito como ele ficava quieto naquela tarde. Não era o silêncio pesado de homem que carrega coisa demais. Era o silêncio cheio de quem está vendo algo que reconhece como bom e não quer interromper. À noite, quando os convidados foram embora e o terreiro ficou com apenas as velas apagando no vento morno, Mariana e Sebastião ficaram sentados na varanda lado a lado, com o barulho dos grilos e o céu aberto. "Está arrependida?" perguntou ele. Direto, sem rodeio, do jeito que perguntava as coisas que precisavam de resposta honesta. Ela ficou olhando para as estrelas.
Não, disse ela, com a mesma direteza. Você? Não, disse ele. Uma pausa. Estou... Procurou a palavra. Aliviado. Ela olhou para ele. Aliviado? De ter feito. Ele olhou para as mãos que havia juntado no colo. Às vezes, a coisa mais difícil é começar. Depois que começa, você percebe que era isso que precisava. Havia ali, nessa frase, toda a trajetória de um homem que havia vivido 5 anos trancado dentro de si mesmo e que havia precisado de alguém que abrisse a primeira janela para ele conseguir abrir as outras sozinho. Ela havia aberto a primeira. O resto, ele havia feito. E essa era a divisão certa. Não era ela que o havia salvado. Ele não era personagem de história que precisa de salvação. Era homem capaz, inteiro, que havia ficado parado por tempo demais e que havia precisado de um motivo para se mover de novo. Ela havia sido o motivo, e isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Os primeiros meses de casados foram de ajuste e descoberta, como são todos os primeiros meses de quem passa a partilhar espaço e rotina com outra pessoa. Havia estranhezas boas e estranhezas que pediam paciência. Havia, por exemplo, o hábito de Sebastião de acordar às 4:30, mesmo nos domingos, quando não havia necessidade. Ele tentava não fazer barulho, mas as tábuas do assoalho falavam mais do que ele. E às vezes, Mariana acordava com os passos suaves dele no corredor e ficava deitada olhando o teto enquanto ele fazia o café no escuro da cozinha. Ela nunca disse que acordava. Deixou esse hábito para ele, aquela hora antes do sol nascer, que parecia ser de quando ele ainda estava sozinho e que ela entendia como necessário. Todo mundo precisa de um pouco de si mesmo, mesmo quando ama outra pessoa. Havia também a questão do livro de contas. Sebastião havia sempre cuidado das finanças da fazenda sozinho, numa letra que só ele conseguia decifrar completamente, num método que havia desenvolvido por anos e que era eficiente, mas que era só dele. Quando começou a incluir Mariana nas revisões de sexta-feira, havia uma resistência inicial, não intencional, não hostil, apenas o tipo de resistência de quem sempre fez uma coisa de um jeito e que precisa de tempo para aprender a fazer junto. Ela não forçou. Perguntou quando foi convidada a perguntar. Sugeriu quando foi pedida para sugerir. E com o tempo, com a paciência do tear, a resistência foi diminuindo e o junto foi ficando natural. Foi Mariana quem percebeu num mês de agosto que haviam economizado mais do que o esperado, porque ela havia encontrado um fornecedor de sal mais barato para o curral. Sebastião olhou para os números por um momento, fez as contas na cabeça, olhou para ela. Como você descobriu esse fornecedor? A Inácia me disse, respondeu Mariana. Ela conhece todo mundo. Sebastião ficou em silêncio por um segundo. Eu nunca conversei com a Inácia, disse ele. Ela fala com mulheres, disse Mariana. Com homens ela fica quieta. Havia uma curiosidade nova nos olhos dele. O que mais ela te disse? E foi assim, por caminhos inesperados e por questões práticas de sal e de fornecedor, que começou o hábito de Sebastião perguntar. Não de fazer, mas de perguntar, de querer saber o que Mariana havia observado, o que ela havia entendido, o que ela achava. Era uma pergunta pequena que abria conversas grandes, e as conversas grandes abriram coisas maiores. E as coisas maiores eram a vida deles sendo construída com os tijolos que os dois tinham. Eram 2 adultos cansados e inteiros aprendendo a construir juntos. Era difícil às vezes, era bom sempre. Os meses que se seguiram foram meses de descoberta lenta e boa. Mariana descobriu que Sebastião tinha um senso de humor seco, que aparecia nos momentos mais inesperados. Um comentário curto, dito com a cara séria, que de repente a fazia rir até a barriga doer. Ela havia aprendido a esperar por esses momentos como se espera por um pássaro raro, prestando atenção. Sebastião descobriu que Mariana era uma mulher que não sabia fazer uma coisa com preguiça.
Tudo que ela tocava saía bem, não porque ela era perfeita, mas porque ela se importava, com a roupa que costurava, com a comida que fazia, com as rosas que podava, com as conversas que tinha. Havia um cuidado nela que não era obrigação, era caráter. Ele descobriu também que ela cantarolava enquanto trabalhava. Baixinho, quase inaudível, a melodia variando conforme o humor, músicas que ela havia aprendido com a avó, trechos de hinos da missa, às vezes apenas um compasso que ela repetia sem perceber. Ele nunca disse que ouvia, mas havia manhãs em que ele chegava perto da cozinha antes de entrar, só para ouvir por um segundo antes de abrir a porta. Eram coisas pequenas, mas as coisas pequenas eram o tecido do dia a dia, e era com esse tecido que uma vida se faz. Dona Filomena foi a primeira a falar o que todos já sabiam. Foi numa tarde de abril, Mariana estava na varanda costurando e a velha governanta apareceu com 2 copos de chá e sentou na outra cadeira sem pedir licença, o que era o máximo de intimidade que ela demonstrava. Ele está diferente, disse Dona Filomena, sem preâmbulo. Mariana levantou os olhos da costura. Diferente como? Diferente como o homem que lembra que está vivo. A velha olhou para o jardim. Faz 4 anos que eu trabalho aqui. 4 anos que eu vi aquele homem viver como fantasma da própria casa, indo de um cômodo para o outro sem habitar nenhum. Uma pausa. Você abriu as janelas e ele começou a aparecer. Mariana ficou em silêncio. Ele merecia antes, disse ela. Mereceu. Dona Filomena bebeu o chá. Mas às vezes a pessoa não consegue receber o que merece antes de estar pronta. Olhou para Mariana de lado. Você também estava pronta. Era uma observação. Não era pergunta. Mariana ficou olhando para o jardim, para as rosas que haviam florescido uma segunda vez, para as palmeiras do caminho que balançavam com preguiça no vento de abril. Eu acho que sim, disse ela. Ernesto fez uma última tentativa em maio. Veio à fazenda das Palmeiras com um advogado de fora e uma pilha de documentos, reclamando uma dívida do pai de Mariana com o sogro dele. Uma dívida que ninguém havia mencionado antes, que aparecia agora com datações convenientes e assinaturas que precisariam de perícia para confirmar. Sebastião recebeu os 2 no escritório, sozinho, com a porta fechada. Mariana ficou na cozinha, não porque a mandaram, porque ela entendeu que havia coisas que Sebastião precisava fazer do jeito dele, e o jeito dele não era de gritar ou de drama, era aquela calma que pesava mais que brado. A reunião durou 40 minutos. Quando a porta do escritório abriu, o advogado saiu primeiro, com a pasta apertada contra o peito. Ernesto saiu atrás, com o rosto que Mariana havia aprendido a reconhecer como o rosto de quem perdeu, mas não vai admitir. Passou pela cozinha sem olhar para ela. Sebastião veio logo depois. Sentou à mesa da cozinha. Dona Filomena colocou o café à sua frente sem que ele pedisse. Os documentos são falsos, disse ele simplesmente. Já mandei chamar o tabelião. Uma pausa. Esse homem não vai mais te incomodar. Mariana ficou olhando para ele. Como você sabe que os documentos são falsos? Porque conheço o tabelião do cartório há 30 anos, disse ele. E porque fui lá ontem conferir antes que ele chegasse aqui. Ela ficou em silêncio. Você foi antes de ele chegar? Eu sabia que ele ia aparecer uma hora. Sebastião tomou o café. Homem como Ernesto Cavalcante sempre aparece uma vez a mais do que deveria. Havia nessa frase toda a diferença entre quem reage e quem antecipa, entre quem espera o problema chegar e quem vai ao encontro dele com antecedência. Mariana sentiu alguma coisa se instalar no peito. Não surpresa, porque ela já sabia que ele era esse tipo de homem. Era gratidão, do tipo profundo, sem enfeite. Obrigada, disse ela. Não precisa agradecer. Ele colocou o caneco. É o que se faz, é o que se faz. Ela ficou repetindo essa frase mentalmente por dias, porque havia ali, em 4 palavras simples, toda a filosofia de um homem que entendia que cuidar não é favor, é responsabilidade que você assume com orgulho quando ama alguém. Ernesto não voltou.
O que voltou, nas semanas seguintes, foram as consequências das mentiras que ele havia espalhado, mas agora na direção contrária. A história da reunião no cartório circulou. A história dos documentos falsos circulou. O advogado de fora não estava disposto a associar o nome dele a uma fraude e falou mais do que devia. E a vila, que havia murmurado sobre Mariana durante meses, começou a murmurar sobre Ernesto. Não é que as pessoas mudem de ideia com facilidade, é que as pessoas gostam de estar do lado certo quando o certo e o errado ficam visíveis. Nas missas de domingo, quando Sebastião e Mariana chegavam juntos, ele de chapéu e ela de lenço bordado, que ela mesma havia feito, os cumprimentos que vinham eram diferentes dos primeiros meses, mais quentes, mais diretos. A senhora do armarinho, a que havia dito muito bem, filha na Rua do Comércio, toda vez que os via juntos, fazia um aceno de cabeça pequeno e satisfeito, como de quem havia apostado no cavalo certo e ganhou. Ernesto e Conceição, por outro lado, começaram a aparecer menos nas celebrações públicas. A fazenda que havia tomado do sogro ainda era deles no papel, mas havia algo que pertencia a Ernesto que havia diminuído, aquele ar de proprietário do destino alheio que ele carregava como a gravata de cidade. Havia diminuído, e com ele a influência, e com a influência os negócios que dependiam dela. Mariana soube disso pelo tropeiro, que soube pelo armazém, que soube por quem soube. E sentiu algo que não era vingança. Vingança é quente e suja. Era o que você sente quando a justiça chega no tempo dela, que é sempre mais lento do que a gente quer, mas que quando chega é mais completo. A carta de Conceição chegou em junho. 3 folhas escritas com letra que Mariana reconheceu desde criança. A letra miúda e inclinada da irmã que havia aprendido a escrever antes dela. 3 folhas que ela leu 2 vezes antes de entender que era uma carta de pedido de perdão. Torta e com muitas justificativas, mas ainda assim um pedido de perdão. Eu sabia que o que ele fazia era errado, escrevia Conceição, mas eu tinha medo. Você sempre foi mais forte do que eu, Mariana. Você sempre soube ficar de pé onde eu só sabia dobrar. Eu não peço que esqueça. Só peço que, se um dia puder, me deixe provar que sou mais do que o que fiz. Mariana dobrou a carta e ficou em silêncio por um tempo longo. Depois foi ao escritório, onde Sebastião estava com os livros de contabilidade da fazenda. Minha irmã escreveu, disse ela. Ele levantou os olhos. E ela está pedindo perdão. Uma pausa. Eu acho que vou responder. Ele ficou olhando para ela. O que você vai dizer? Mariana pensou. Que a porta não está fechada, disse ela. Que eu não tenho garantia de que vai funcionar, mas que a porta não está fechada. Sebastião assentiu. É generoso, disse ele. Não é generosidade, disse ela. É cansaço. Pausa. Carregar raiva pesa muito. Já carreguei peso suficiente. Ele olhou para ela com aquele afrouxamento nos olhos cinza-verdes que ela havia aprendido a reconhecer. Você é a pessoa mais sensata que eu já conheci, disse ele. Ela sorriu. Raramente sorria à toa. Sorriso de Mariana era coisa que precisava de motivo. Aprendi com uma avó tecelã que dizia que fio tenso demais arrebenta. Que você precisa saber quando afrouxar para o tecido não rasgar. O ano foi virando com a fazenda viva. Viva é a palavra certa. Não próspera, embora fosse. As colheitas foram boas. O gado se multiplicou. A contabilidade que Sebastião mostrava a Mariana nas noites de sexta-feira após o jantar, porque ele havia começado a mostrar, havia começado a incluir, havia começado a tratar a fazenda como deles, indicava um ano melhor do que os 3 anteriores. Mas próspera qualquer fazenda bem gerida pode ser. Viva é outra coisa. Viva era o cheiro de pão que saía da janela da cozinha toda manhã. Eram as rosas que floresceram pela 3ª vez, e a 4ª, porque Mariana havia aprendido exatamente o que aquele jardim precisava. Era a mesa do jantar que havia se expandido.
Havia jantares agora com Jovino e Dona Filomena presentes nos dias de chuva forte, quando todo mundo ficava na casa à espera da tempestade passar, e que viravam longos, com conversa e às vezes com o vinho que Sebastião abria, em ocasiões que antes não considerava ocasião suficiente. Era o piano que voltou a soar, não toda noite, mas algumas noites, com Sebastião tocando devagar aquelas músicas que os dedos haviam memorizado, e Mariana sentada na poltrona ao lado, com a costura no colo, ouvindo, e os dois, sem precisar falar, porque havia chegado àquele ponto raro em que estar juntos no silêncio é suficiente. Havia um quarto no andar de cima que ainda estava fechado, o quarto da lavanda, o quarto de Luísa. Mariana nunca havia pedido para entrar, havia esperado, havia aprendido, com o tear, com a avó, com os anos, que certas coisas precisam do tempo delas, que forçar é rasgar, que o fio certo na hora certa entra sem esforço. Ela sabia que Sebastião ia lá às vezes. Sabia pelo barulho dos passos que se desviavam do caminho habitual para subir aquele corredor. Sabia pelo silêncio que vinha de lá, que era diferente do silêncio do resto da casa. Era um silêncio mais denso, mais cheio. Ela nunca perguntou, nunca comentou. Havia uma vez, uma única vez, que ela havia passado pelo corredor enquanto ele estava lá dentro e havia ouvido, atravessando a porta, um som que não era choro, mas era próximo. Aquele som que os homens fazem quando estão sentindo algo que não tem palavras para segurar. Um som baixo, contido, que terminou tão rapidamente que ela quase duvidou de ter ouvido. Ela passou pelo corredor sem parar. Voltou para a cozinha e fez café, porque era o que havia para fazer. Havia nessa contenção, em não entrar, em não perguntar, em não exigir que ele processasse a dor no tempo dela, uma forma de amor também. Uma forma menos visível, menos fotografável, mas essencial. O amor que dá espaço, que respeita o ritmo do outro, que entende que algumas dores precisam de solidão para se resolver e que a presença certa é às vezes a presença que não interfere. Em setembro, Sebastião bateu na porta do quarto dela, que ainda era o quartinho de baixo, porque havia entre eles um respeito implícito de pessoas que sabem que certas coisas precisam de tempo, e disse: "Quer ver o quarto?" Ela foi. O quarto de Luísa era exatamente o que ela havia imaginado. Belo, cuidado no seu tempo, e agora com aquela poeira de lugar que não respira. Havia o retrato na parede, a mulher de sorriso aberto. Havia a penteadeira com os frascos de perfume, e Mariana entendeu então que o cheiro de lavanda que havia sentido na fresta da porta meses atrás vinha dali, dos perfumes que ainda guardavam a essência, como guardavam a memória. Havia também, ela percebeu ao olhar melhor, pequenos detalhes que falavam de mulher que amava a vida. Um bordado no encosto da poltrona de leitura, feito à mão, com fios de várias cores que formavam um jardim em miniatura. Um vasinho de barro, agora seco, que devia ter tido sempre flores frescas. Um livro de receitas aberto numa página marcada com uma fita de seda cor de amarelo. Luísa havia sido real. Era o que esses detalhes diziam. Não apenas fotografia na parede, não apenas luto instalado nos ombros de um homem. Havia sido mulher que bordava poltronas e marcava receitas e colocava flores em vasinhos de barro. Mariana sentiu algo que não era ciúme, era respeito. Por uma mulher que havia existido com presença suficiente para deixar marcas que sobreviveram 5 anos de quarto fechado. Sebastião ficou parado no meio do quarto. "E eu pensei", disse ele devagar, "que esse quarto podia ser transformado." Uma pausa. "Não apagado, transformado." Olhou para ela. "Você entende a diferença?" Não era a pergunta. "Entendo", disse ela. "Eu queria que você ajudasse a decidir o que fazer com ele." Mariana olhou para o quarto, para o retrato, para os frascos de perfume, para o bordado na poltrona que era bonito, que merecia ser visto. "Os frascos ficam", disse ela, "e o retrato fica." Uma pausa. Mas a janela abre, e o quarto respira.
Sebastião olhou para ela por um momento longo. Sim, disse ele. E talvez, disse Mariana com uma cautela que não era medo, era respeito, possamos usar para receber visitas, para que o quarto tenha vida de novo, sem que isso signifique apagar o que foi. Ele ficou quieto. Depois se aproximou dela. A primeira vez que se aproximou, sem que houvesse uma razão prática, sem que fosse para pegar algo ou passar por algum lugar. Se aproximou apenas para ficar próximo. Você sabe fazer isso, disse ele baixinho. Dar vida a coisas sem apagar o que foi. Aprendi com o tear, disse ela. Fio velho e fio novo, se você sabe entretecê-los, fazem um tecido mais forte do que qualquer um dos dois sozinho. Ele ficou olhando para ela. Então, com aquela naturalidade de movimento que não havia ensaio, ele colocou a mão no rosto dela. Apenas a mão aberta no rosto, palma quente, suave, como quem sustenta algo precioso. E ficou assim por um momento. Ela fechou os olhos. Não havia pressa. Havia chegada. Quando Conceição apareceu em outubro, sem avisar, com uma mala pequena e o rosto de quem viajou e não dormiu, Mariana estava no jardim. Ficaram se olhando por um longo segundo. Havia muita coisa entre as duas que não se resolve em carta e que talvez nunca se resolva completamente. Havia traição, havia silêncio, quando o silêncio pesou mais do que qualquer outra coisa. Havia a infância compartilhada que ainda existia embaixo de tudo, como raiz que não morre mesmo quando a árvore foi cortada. Mariana limpou as mãos no avental. Você deve estar com fome, disse ela. Era tudo. Era suficiente. Conceição entrou em colapso ali mesmo, no jardim, com aquele choro demorado que se guarda por tempo demais e que, quando sai, é difícil de parar. Mariana deixou chorar. Ficou ao lado sem abraçar logo, porque o abraço viria na hora certa. E quando veio, veio de verdade, sem performance, dois corpos que se lembravam de ter sido família antes de tudo dar errado. Sebastião passou pela varanda, viu as duas e foi para o pasto sem dizer nada. Jovino, que havia parado a carroça no terreiro, olhou para a cena, tirou o chapéu, colocou de volta e foi cuidar dos cavalos. Dona Filomena colocou mais água para ferver. O fim de ano foi diferente. Era diferente porque havia mais gente. Conceição ficou, não permanentemente, não de imediato, mas ficou por semanas que foram virando meses, enquanto ela reconstruía o que havia deixado Ernesto destruir da vida dela também. Porque Ernesto havia destruído dela também. Isso Mariana havia entendido à medida que a irmã foi falando nos dias que se seguiram, naquelas conversas longas de tarde que começavam na cozinha e iam para a varanda e às vezes continuavam depois da ceia. Ernesto era o tipo de homem que estraga tudo o que toca, não somente para quem enfrenta, para quem cede também. A diferença era que Mariana havia enfrentado e havia saído de pé, com os pés sangrando sim, com a botina arrebentada, com 3 dias de fome e de poeira, mas de pé. O fim de ano foi diferente. Era diferente porque havia mais gente. Conceição ficou, não permanentemente, não de imediato, mas ficou por semanas que foram virando meses, enquanto ela reconstruía o que havia deixado Ernesto destruir da vida dela também. Porque Ernesto havia destruído dela também. Isso Mariana havia entendido à medida que a irmã foi falando, nos dias que se seguiram, naquelas conversas longas de tarde que começavam na cozinha e iam para a varanda e às vezes continuavam depois da ceia. Ernesto era o tipo de homem que estraga tudo que toca, não somente para quem enfrenta, para quem cede também. A diferença era que Mariana havia enfrentado e havia saído de pé, com os pés sangrando sim, com a botina arrebentada, com 3 dias de fome e de poeira, mas de pé. Havia conversas entre as duas irmãs que eram difíceis e que eram necessárias. Conceição chorou muito nas primeiras semanas. Chorava com aquele desespero contido de quem aguenta por muito tempo e quando solta não sabe mais como parar. Mariana deixava. Não tentava consolar rápido demais, porque havia aprendido com a Inácia e com a própria vida
que certas dores precisam de tempo para completar o ciclo e que apressar o consolo é às vezes uma forma de não suportar a dor do outro, não de ajudar. Quando a irmã estava pronta para ouvir, Mariana falou, não para repassar culpa, para explicar o que havia entendido. Você não sabia que ia ficar tão ruim, disse Mariana numa tarde. Eu sei disso. Eu fiquei com raiva de você por muito tempo, mas sei que você não sabia. Conceição olhou para ela. Eu sabia que era errado, disse ela. Eu só não tive coragem de dizer. Sim, disse Mariana. E isso é diferente de ser má pessoa. É ser assustada. Uma pausa. Mas agora você sabe o preço do silêncio. Sei, disse Conceição, baixinho. Então aprende com isso, disse Mariana. Não como punição, como informação. Havia nesses ensinamentos entre as duas irmãs uma inversão curiosa. Era a mais nova, aprendendo com a mais velha, mas de uma forma que só era possível porque a mais nova havia passado pela estrada que a ensinou. E havia algo bom nessa inversão, algo que fechava um ciclo que havia ficado aberto desde que Ernesto apareceu e separou o que deveria ter ficado junto. Sebastião e Conceição se encontraram com a estranheza previsível de duas pessoas que não se conhecem, mas já ouviram falar muito uma da outra. Ele a tratou com a mesma cortesia seca que tratava a todos, sem excesso, sem frieza. Ela o tratou com uma timidez que ia diminuindo à medida que percebia que ele não guardava rancor pelo que o marido havia tentado fazer. Você não odeia a minha família, disse Conceição para ele numa tarde, com aquela franqueza de quem não sabe fazer rodeio quando está descansada. Sebastião ficou em silêncio por um segundo. Não tenho energia para ódio, disse ele. Tenho fazenda para tocar. Conceição ficou olhando para ele. Você é estranho, disse ela. Não era insulto, era observação admirada. Sim, disse ele, e foi ao escritório. Mariana, que havia ouvido da cozinha, sorriu para a panela. Na noite de 31 de dezembro, com a lareira acesa pela segunda vez, porque havia virado tradição, e as tradições nascem assim, de coisas que valem a pena repetir, Sebastião e Mariana estavam na varanda quando a virada chegou. Não havia fogos, havia estrelas. O céu do interior, longe de qualquer cidade, era daqueles céus que fazem as pessoas entenderem por que os antigos acreditavam que os deuses moravam ali. Ela estava ao lado dele, não encostada. Ao lado, que era diferente, era presença escolhida, não apoio necessário. O que você quer para esse ano que começa? Perguntou ela. Ele ficou em silêncio por um momento. Isso, disse ele. Mais disso. Simples, sem enfeite. Do jeito que era. Ela ficou olhando as estrelas. Eu quero continuar abrindo janelas, disse ela. As minhas, as suas. Uma pausa. E as que ainda não sabemos que estão fechadas. Ele pegou a mão dela. Não disse nada. Não precisou. Dizem que a fazenda das palmeiras se transformou nos anos que se seguiram, que as colheitas ficaram fartas e o gado robusto e a casa, que havia vivido como fantasma da própria beleza, voltou a ser o que devia ser, lar, que havia música nas noites de chuva e pão toda manhã, e rosas florescendo em estações que deveriam ser secas, como se o jardim soubesse que havia alguém que cuidava. Dizem que Mariana ensinou o tear para as meninas da região que vinham aprender e que nos tecidos que saíam das suas mãos havia algo diferente dos outros, um peso bom, uma textura que durava, que as mulheres da região diziam que pegar numa colcha feita por ela era como pegar em algo que havia sido feito com atenção de quem sabe que as coisas que fazemos duram mais do que a gente. Dizem que o tear que havia pertencido à avó de Mariana, que Conceição trouxe embalado em tecido quando veio como Paz Offering, como o mais pesado e mais verdadeiro presente que poderia ter dado, foi montado num cômodo especial que Sebastião mandou construir nos fundos da casa, com janela grande virada para o jardim e luz boa o dia inteiro. E que das janelas desse cômodo saía todo dia o barulho rítmico e vivo do tear trabalhando, que para quem vinha pela estrada era como o coração da fazenda batendo.
Dizem que Ernesto Cavalcante perdeu a fazenda alguns anos depois, por dívidas que ele mesmo havia criado com arrogância e descuido, e que partiu da região sem que ninguém fosse ao porto despedir. Que o que havia sido do pai de Mariana acabou passando a outras mãos, honestamente, por preço justo, e que naquelas terras, com dono diferente, as coisas voltaram a crescer como crescem quando tratadas com respeito. Que Conceição ficou. Que a irmã que havia dobrado, onde devia ter ficado de pé, foi aprendendo aos poucos com a irmã mais velha como se faz isso. Que começou pequeno, um dia de pé, depois 2, depois uma semana inteira sem dobrar para ninguém. Que um dia Conceição voltou para a vila e olhou nos olhos de quem havia testemunhado a humilhação de Mariana e disse, com aquela mesma cabeça erguida que havia aprendido a imitar: o que foi feito errado, e eu sei disso agora, que foi suficiente, que as pessoas certas aceitaram e as erradas não importavam. E dizem os que estavam presentes que numa tarde de outono, muitos anos depois, quando Sebastião e Mariana já eram velhos da boa velhice, que se conquista tijolo a tijolo, ele foi encontrado no jardim, ajudando ela a podar as rosas, com aquela paciência de homem que aprendeu tarde, mas aprendeu bem, que as coisas que crescem precisam de presença, não de pressa. Que o jardim havia se tornado, com os anos, algo que as pessoas da região vinham ver de propósito, não porque era extravagante, mas porque havia ali uma qualidade diferente que é difícil de explicar e fácil de sentir. Como entrar num lugar onde alguém foi muito feliz, deixa um resíduo no ar que os visitantes percebem sem saber nomear. Que havia rosas em cores que Mariana havia descoberto por tentativa, plantando e esperando, e flores que a Inácia, que viveu até uma idade que ninguém sabia confirmar e que partiu dormindo, que é como deveriam partir todos os sábios, havia ensinado a cultivar. Havia ervas aromáticas ao longo do caminho de entrada que cheiravam quando o vento batia e um jasmim silvestre que havia brotado sozinho num canto do muro e que ninguém havia plantado, como se a terra também quisesse contribuir para o que estava sendo construído. Que quando alguém lhe perguntou como havia sido encontrar amor segunda vez, depois de tudo, Sebastião ficou um tempo calado, do jeito dele que pensava antes de falar, e disse: ela abriu as janelas. O resto aconteceu com a luz que entrou, e Mariana, que estava ao lado podando uma rosa branca, não disse nada, mas sorriu. E no sorriso havia toda a estrada, todo o sol, toda a botina arrebentada. Havia o terreiro onde Ernesto havia jogado suas coisas na frente de meio mundo, e a estrada de 4 léguas, e a goiaba verde e dura que havia comido com fome de 3 dias, e o juazeiro onde havia chorado o choro que não alivia, mas atravessa. Havia a carroça de Jovino e o caneco de café quente que Dona Filomena havia servido sem perguntar nada, e o jardim tomado pelo mato que ela havia devolvido às rosas, e as janelas, todas as janelas que ela havia aberto e que a casa havia precisado tanto. E havia tudo que veio depois, que foi tanto e tão bom que a estrada parecia ter valido a pena, porque havia valido. Sempre havia valido. Alguns amores não nascem do encanto, mas da dor compartilhada e do cuidado diário. São esses que ficam, são esses que constroem, são esses que, quando chegam, fazem a gente entender que tudo que doeu antes tinha um motivo.